O ano para o Flamengo começou com o título do Campeonato Carioca de forma incontestável. A conquista é fruto de um trabalho árduo e eficaz, iniciado antes mesmo da bola rolar, lá na pré-temporada. E agora, vamos mostrar uma das partes importantes do processo para o nosso elenco, a da alimentação e avaliação física. Está começando agora a série Cuidado e Performance. Se liga só! Pré-temporada é um momento muito importante, né? Um momento de preparação do atleta reaver aquela preparação, né, física que ele precisa para a temporada. E a gente precisa criar um lastro. A comissão técnica, pelo Fábio, o preparador físico, já começa a delinear ali como é que vai ser o atendimento, a preparação física desses atletas, e a nutrição vai em acordo com alinhada com essa filosofia de preparação. Então, seja as demandas de força dentro da academia e seja as demandas de campo, a gente vai atendendo essas demandas, né? E aí a suplementação e a alimentação vai exatamente para atender esse momento de treinos em intensidades mais altas. É um momento onde a nutrição também vai fazer todo o suporte alimentar e suplementar para que aquele atleta consiga ir bem no treino, consiga atender aquela demanda do treino e, além disso, fazer todas as reposições de nutrientes para que ele possa estar bem na próxima sessão de treino. A suplementação de pré-temporada, diferente da temporada, é uma suplementação muito ajustada para cada treino, para cada momento que o Fábio delineou ali fisicamente. E aí claro que a gente faz uma triagem logo no início dessa pré-temporada, onde a gente faz avaliações físicas, e a partir dessas avaliações físicas a gente vai traçar o objetivo de cada atleta individualmente. Esse momento de mais jogos, a gente tem treinos em intensidade um pouco menor, né? Esse momento de jogos sequenciais, a gente vai estar muito mais voltado para a recuperação daquele atleta após o jogo, para que esse atleta esteja pronto o mais rápido possível para o próximo jogo. Então a gente vai entrar no que a gente diz de recovery, né? Da fisioterapia, por exemplo, da preparação física, trabalhos ali específicos em cada departamento, e a nutrição também entra com suplementações e protocolos específicos para o recovery e, claro, o atendimento à demanda do jogo. E a gente faz o preparo todo da alimentação ali no dia do jogo para o atleta atender essa demanda, e nos dias subsequentes para recuperar o atleta para o próximo jogo. A gente está no Rio, nós estamos acostumados a treinar em temperaturas um pouco mais altas. Quando a gente vai para outros lugares onde a temperatura é elevada, a umidade ainda mais elevada, como por exemplo a gente jogou em Manaus, né? Então umidade muito alta e temperatura muito alta mesmo sendo à noite, e isso muda completamente a nossa rotina de hidratação. A gente precisa hidratar melhor os atletas, a gente precisa fazer uma reposição de sais ainda melhor para aqueles atletas e uma alimentação mais leve para que eles consigam absorver melhor todos aqueles nutrientes para utilizar no jogo. O percentual de gordura é um dos compartimentos que a gente avalia, mas é claro que a gente avalia a composição corporal a partir do percentual de gordura, a partir da massa muscular também, e a gente faz essa comparação entre o mesmo atleta. Na pré-temporada a gente faz a primeira avaliação, que é a que define aonde, qual o objetivo a gente vai traçar para aquele atleta, seja a redução do percentual de gordura, seja aumento de massa muscular, e depois a gente tem uma periodicidade de pelo menos uma vez ao mês. Dependendo de cada atleta, a gente faz de 15 em 15 dias. E aí, a partir disso, todas as estratégias são traçadas. Os equipamentos, eles são, claro, são importantíssimos para o nosso dia a dia das nossas avaliações aqui, né? A gente utiliza o plicômetro, que é um equipamento para avaliação das dobras cutâneas, né, dos atletas. E a gente utiliza também o paquímetro, que mede ali a dimensão óssea. A gente faz algumas medições ósseas ali e também as circunferências dos atletas, e aí a gente vai acompanhando esse atleta durante o ano. Esses equipamentos são importantíssimos porque a partir deles a gente avalia o percentual de gordura e a massa muscular desse atleta. Esses equipamentos proporcionam para a gente
ainda mais, uma avaliação ainda mais precisa e que a gente consegue ter aí periodicidade, acompanhar essa evolução, essa curva evolutiva da composição corporal e, claro, dando sempre um feedback para que a gente possa ajustar até o final do ano a melhor estratégia para ele. Ao longo do ano contaremos mais sobre ações essenciais realizadas pelo Departamento de Saúde e Alto Rendimento do Mengão, que com certeza fazem toda a diferença na hora em que o time entra em campo. Até o próximo Cuidado e Performance aqui na Flá TV, que é mais Flamengo para você. Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. E no vídeo de agora vamos trazer a atualização envolvendo o Everton Cebolinha, que a gente trouxe em primeira mão lá nas outras redes sociais. Vamos falar também do volante Alan, deu uma entrevista à Flá TV e deu uma declaração muito importante. Tem também Rodolfo Landim cutucando o Palmeiras, adversário do Flamengo, nesse final de semana. E tem também informação envolvendo o mercado da bola, porque informaram, uma informação que veio lá de Belo Horizonte, que o Flamengo está de olho em Matheus Pereira, jogador que está emprestado ao Cruzeiro, e nós vamos falar aqui sobre essa informação. Vou começar falando do Peterson. A gente trouxe uma informação aí, uma atualização, porque hoje, sexta-feira, dia 19 de abril, encerra a janela de transferência doméstica, ou seja, aquela janela de jogadores aqui no Brasil que podem mudar de clube, e fecha às 19 horas e dificilmente o Peterson deixará o Atlético Paranaense. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele pertence ao Flamengo, está emprestado ao Atlético Paranaense, mas depois ali de alguns dias ele acabou sendo afastado pela diretoria por um ato de indisciplina, chegando atrasado a treino. Continua afastado, fora dos planos da diretoria do Furacão. O Furacão queria devolver o Flamengo não aceitou. E aí os empresários tentaram uma solução, ele ser emprestado para um outro clube aqui do futebol brasileiro. Vários clubes conversaram com o Flamengo, um deles o Avaí, mas não chegaram a acordo com o Flamengo. E eu publiquei o seguinte nas minhas redes sociais: Peterson não deve sair do Atlético nessa janela doméstica, que fecha hoje às 19 horas. O atacante está afastado no Furacão por ato de disciplina e continua fora dos planos da diretoria. Os empresários do jogador tentaram fazer com que o atleta fosse emprestado pelo Flamengo para outro clube. Algumas equipes abriram conversas e tentaram a contratação de Peterson, mas encontraram dificuldades no acerto com o Flamengo por conta das exigências do Flamengo. Um dos pedidos, por exemplo, era que o Flamengo poderia pedir o retorno do atleta a qualquer momento, além de outras exigências como um empréstimo sem taxa de vitrine em caso de venda do atacante durante o empréstimo. Com isso, os clubes, um deles o Avaí, não aceitaram, preferiram não fechar a operação. Ou seja, Peterson continuará no Atlético afastado pelo menos até julho, quando abre a próxima janela de transferência. E vale ressaltar, o entendimento do Flamengo é que isso tudo está acontecendo porque o jogador vacilou fora de campo e não pode fazer qualquer negócio porque o atleta está afastado. O Atlético tentou devolver Peterson ao Flamengo, que não quis aceitar. O contrato não obriga o Flamengo a receber o jogador de volta. Enquanto isso, o jogador está lá e quem está pagando o salário dele é o próprio Atlético Paranaense. Outra coisa, galera, vamos mudar de assunto aqui, falar do volante Alan, porque ele deu uma entrevista à Flá TV e disse que já vai chegar no seu ápice no clube. Rapaz, gostei da declaração. Ele falou o seguinte, abre aspas: eu não estava feliz com essa situação, ele jogando mal e tal, e já era fã do Tite antes de conhecê-lo pela história. Todos os meus amigos que já trabalharam com ele falam bem dele. E agora sou mais fã ainda porque é um cara humano, entende o lado do jogador e o que ele fez por mim, eu tenho muito a agradecer a ele pela paciência. Porque era muito fácil ele chegar e falar assim: olha, você não está rendendo, não me serve, vamos trocar. Ele não quis saber o porquê, entendeu, esperou e agora a gente está colhendo frutos. Tenho muito a agradecer a ele e seguir evoluindo. Já eu chego no meu ápice, que foi com a camisa do Atlético Mineiro, obviamente, tanto é que fez o Flamengo investir aí 9 milhões de euros para tentar a contratação. Para contratar esse jogador junto ao Atlético Mineiro. Vamos falar agora do Everton Cebolinha, galera. Vocês já viram aí nas outras redes sociais que a gente publicou. Everton Cebolinha não tem lesão, tá?
Os exames não constataram lesão, apenas um edema, mas o jogador dificilmente terá condições de atuar contra o Palmeiras no domingo, porque vai ter que fazer tratamento ali no local da lesão, do edema, enfim. Eu sei que muita gente diz que edema não é lesão, mas tem um edema ali, que é no local do tornozelo direito, tendão direito, ele está sentindo dores ali, então ele vai ter que fazer um tratamento intensivo, mas diante do Palmeiras aí dificilmente ele terá condições. O lado bom é que o Flamengo tem o Bruno Henrique para atuar pela ponta esquerda, e aí você bota obviamente o Luiz Araújo para atuar pela ponta direita. Mas eu considero um baita desfalque, um jogador que estava sendo importantíssimo, independentemente se ele seria titular ou não, ou seria Bruno Henrique ou não, mas a gente tem que pensar que é um jogo extremamente difícil contra o Palmeiras no Allianz Parque. Inclusive, por ser grama sintética, faz com que o departamento médico tenha até um pouco de receio em forçar a entrada do Everton Cebolinha. Mas óbvio que vai fazer falta, estamos falando de um duelo muito difícil para o Flamengo. E por falar nesse duelo, Rodolfo Landim apareceu em um vídeo aí divulgado pelo parceiro Paparazzo Rubro-Negro, explicando a visão do clube sobre a fala do Tite, que repercutiu bastante, sobre poupar ou não, e falando, dando uma cutucada no Palmeiras. Ele disse o seguinte: vamos ter que subir para 4.000 metros de altitude, ele está se referindo ao jogo contra o Bolívar na próxima semana. 4.000 metros de altitude para jogar na Bolívia 3 dias depois do jogo contra o Palmeiras. Então, cara, você tem que fazer escolhas e tem que ir usando o teu plantel, e administrando o plantel. No fundo, o que eu acho que o Tite quis dizer ali, e que para mim é óbvio, é que nós vamos ter que administrar, vamos dizer assim, a escalação dos jogadores de acordo com os campeonatos, e tentando priorizar alguma coisa. Ao continuar o raciocínio, Landim citou como exemplo a derrota do Palmeiras por 1-0 para o Internacional na última quarta na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão, e ainda alfinetou o Alviverde com relação ao palco do jogo contra o Flamengo. Porque para jogar em casa o Palmeiras vai abrir mão de um setor da arquibancada onde terá o palco do show da banda Soeto, que acontecerá na véspera do duelo. Ele disse o seguinte, o Rodolfo Landim: então é o seguinte, vou ter um jogo aqui, esse jogo não é tão ruim, não é tão difícil, mas o próximo já é um gramado duro. Será que compensa eu botar ele para jogar aqui ou resguardar um pouco mais para botar contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, num gramado sintético? Porque o Palmeiras jogou ontem, quarta-feira, e perdeu, mas perdeu em Barueri. Não perdeu no gramado sintético. Com a gente, eles vão querer jogar lá no gramado sintético, né? Risos. A gente sabe que tem uma desvantagem. Então, Rodolfo Landim aí, dando uma cutucada no Palmeiras, querendo dizer que o Palmeiras vai jogar na grama sintética, mesmo tendo uma parte da arquibancada fechada, por ser grama sintética, e dificultar a vida do Flamengo e tentar tirar proveito disso. Landim, assim, vou dar a minha opinião. Se o Palmeiras fez isso, beleza, estratégia deles. Eu acho que o Flamengo tem que pensar na sua estratégia também, ponto final. Não tem isso de que o Palmeiras está certo, está errado, não. O Palmeiras não está errado. Está utilizando da sua grama sintética, que é permitida pela CBF, para poder jogar contra o Flamengo. E é isso. O Flamengo hoje é o maior rival do Palmeiras no futebol brasileiro, assim como hoje o Palmeiras é o maior rival do Flamengo no futebol brasileiro. E o Palmeiras vai tentar tirar proveito. O Abel Ferreira já começou o discurso dele de jogar pressão para cima do Flamengo, falando que o Flamengo tem o maior investimento, o que eu discordo totalmente, porque se a gente for analisar elenco por elenco, o elenco do Palmeiras é extremamente caro também. Se o Flamengo for um pouquinho mais, é um pouco mais, tem uma margem ali, mas nada que faça o Flamengo ter o favoritismo completo, nada disso. O Abel Ferreira está jogando como sempre faz, tá certo ele é um cara que sabe fazer isso muito bem, mas é um duelo extremamente difícil. Eu, na minha opinião, assim, para mim não tem favorito, tanto Flamengo quanto Palmeiras, é o famoso tudo pode acontecer. Para finalizar nosso vídeo, galera, o Flamengo, segundo o meu parceiro Everton Guimarães, lá de Belo Horizonte, Flamengo de olho num jogador que hoje está no Cruzeiro, é o Matheus Pereira. Vou até pegar os dados dele aqui, ao vivaço, para vocês verem. Ele não pertence ao Palmeiras, tá? Ele está emprestado ao Palmeiras. Ele está emprestado pelo Al-Wahda.
pelo Al Hilal, desculpa, nossa, é tanto Al aqui lá no mundo árabe, ele está emprestado pelo Al Hilal ao Cruzeiro até o meio dessa temporada. O Cruzeiro tem uma opção de compra desse jogador. E segundo meu parceiro Everton Guimarães, jornalista super conhecido, inclusive um abraço para ele, o Flamengo está de olho nesse jogador. E aí o Cruzeiro tem essa opção de compra, a ver se o Cruzeiro vai exercer a compra ou se o Flamengo vai querer contratar esse jogador de maneira definitiva, caso o Cruzeiro não faça a compra. Lembrando que o Cruzeiro, embora seja SAF, mas não é um clube que está fazendo investimentos pesados, não. É um volante que atua como meia também, tem 27 anos, pertence ao Al Hilal, tem boa passagem pelo Sport de Portugal, tem passagem também pelo futebol inglês, tem passagem pelo Al-Wahda também, do mundo árabe, futebol alemão, enfim. Agora eu quero a opinião de vocês, galera. Vocês são a favor dessa contratação? Eu acho um bom jogador, agregaria demais. Salve, nação rubro-negra! Nação, vocês acham que o Flamengo precisa de novas contratações? E para qual setor que vocês acham que o Flamengo precisa de novas contratações? Cara, eu acho que o Flamengo ainda precisa de um substituto para Arrascaeta. O Flamengo, no caso, seria ali o atual, né, o Vitor Hugo. O Vitor Hugo é um moleque prodígio e tal. Mas eu acho que o Flamengo tinha que trazer mais um cara pro lugar do Arrascaeta. Eu sei que a gente consegue movimentar bem com o De La Cruz, mas o De La Cruz joga pelo lado esquerdo, né? O Arrascaeta fica jogando mais pelo lado direito. E a gente precisa, cara, eu acho, na minha opinião, né? Eu não sei vocês, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Esse canal não é meu, né? Esse canal é nosso, da Nação Rubro-Negra. Mas eu acho que o Flamengo precisa trazer um cara pra posição do Arrascaeta. Porque a gente fica muito refém do Arrascaeta, cara. O Arrascaeta tem que ser poupado e tal. A gente ainda continua sendo muito refém dele. A gente tem muita criação. Tem o De La Cruz, joga muito bem. Um cara que cria muito, mas a gente precisa de ter um cara pra posição do Arrascaeta. O Vitor Hugo é um moleque bom, prodígio, joga muito. Moleque do Ninho. Daqui a pouco o moleque tá voando. Mas eu acho que tem que trazer um cara com mais rodagem pro lugar dele. Até porque pra não queimar, às vezes, o garoto também, né, cara? Sei que a gente tem vários campeonatos aí tentar disputando. Como o Tite falar, não dá pra ganhar tudo, mas eu acho que o Flamengo tem que jogar em todos os jogos como se fosse pra ganhar todos os campeonatos. Todo jogo é uma final, todo jogo é uma decisão. Então, depender só do Arrascaeta é difícil. E às vezes também pode até queimar o moleque também, entendeu? Mas também é bastante oportunidades para ele, mas às vezes pode queimar o moleque também. E vocês, rubro-negros, apaixonados pelo Mengão, queridão, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. E até as próximas notícias do Flamengo.